Olá a todas e a todos. Meu nome é Bruna, sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz e muito honrada por poder fazer parte desse projeto e poder, de alguma forma, contribuir com o estudo de todos vocês. Recebi a incumbência de lecionar as disciplinas de Direito das Obrigações e Direito das Coisas. Como há um objeto de estudos bastante amplo nessas disciplinas, eu vou dividir o direito das obrigações em duas aulas e hoje nós estudaremos conceitos e modalidades de obrigações. Eu vou disponibilizar aqui o meu e-mail, caso haja alguma dúvida, alguma sugestão, algum pedido de material, de estudo, de sites, bem, podem ficar à vontade. Iniciamos então o nosso estudo das obrigações. Em que consiste o direito das obrigações? O direito das obrigações é um complexo de normas que regem relações jurídicas de ordem patrimonial e tem por objetos prestações positivas ou negativas de um sujeito em relação ao outro, certo? Trouxe aqui uma definição de um conceito de obrigações do Washington de Barros Monteiro, que entendi ser um conceito bastante completo, que a gente pode extrair muitos elementos desse conceito. De acordo com ele, a obrigação é a relação jurídica de caráter transitório estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio. Muito bem. Primeiro elemento desse conceito, a obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório. É uma relação jurídica de caráter transitório por quê? Porque não é uma relação jurídica de caráter perpétuo, correto? Uma vez cumprida a prestação, a obrigação se exaure, ela se encerra. Por isso que ela tem um caráter transitório. Ela é estabelecida entre devedor e credor, portanto, ela tem uma natureza pessoal, estabelecida entre pessoas. Ora, não são todas as relações estabelecidas entre pessoas? Não. Nos direitos reais, por exemplo, as relações são estabelecidas entre sujeitos e coisas. Nos direitos das obrigações, as relações são estabelecidas entre sujeitos, entre pessoas, portanto, relações pessoais. Cujo objeto consiste numa prestação pessoal, portanto, econômica, positiva ou negativa. Então, a prestação estabelecida na obrigação, ela pode ser positiva, uma obrigação de dar, de fazer, ou negativa, como uma obrigação de não fazer, de se abster de um comportamento. Devida pelo primeiro, pelo devedor, ao segundo, credor, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio. Então, qual é a garantia que o credor tem de que uma obrigação será satisfeita? A garantia dele é o patrimônio do devedor. Portanto, o devedor ele pode ser compelido a prestar a obrigação, o que exclui das obrigações civis os deveres alheios ao direito, os deveres que não encontram respaldo no direito, como os deveres de gratidão, os deveres morais, a exemplo das obrigações naturais. Nesse slide, então, de forma mais detalhada, os elementos das obrigações. Primeiro elemento, o elemento subjetivo, que é o sujeito ativo, o credor, e o sujeito passivo, devedor. O elemento objetivo, que é a prestação positiva ou negativa do devedor, ou seja, a atuação do sujeito passivo, que consiste em dar, fazer ou não fazer. Para que a prestação seja cumprida pelo devedor, é necessário que essa obrigação a prestação a ser cumprida, ela tenha um caráter lícito
possível física e juridicamente, e determinada ou determinável. Nós veremos em breve que as obrigações de dar, por exemplo, elas são divididas entre dar coisa certa e dar coisa incerta. A de dar coisa certa tem uma prestação determinada. A de dar coisa incerta tem uma prestação determinável. Então, antes de adimplir a obrigação, essa prestação ela é determinada, embora ela seja determinável quando ela foi pactuada entre as partes. Certo? Terceiro elemento das obrigações é o vínculo jurídico. O vínculo jurídico é o que sujeita o devedor à realização de um ato positivo ou negativo no interesse do credor. Há algumas teorias que explicam esse vínculo jurídico, mas a que nos interessa no momento é a teoria eclética, que se coaduna com as disposições do Código Civil e também com a maior parte da doutrina. Essa teoria sustenta que o vínculo formado entre o devedor e o credor, ele necessita de dois elementos, o débito e a obligatio. O débito é o dever da pessoa obrigada, o dever do devedor. E a obligatio é a responsabilidade que o devedor tem pelo adimplemento. É aquilo que possibilita, dentro do ordenamento jurídico, que o credor se socorra à intervenção estatal para obter a prestação. Portanto, que ele acione o Poder Judiciário para que aquela prestação seja cumprida. Então, esse vínculo jurídico exclui das obrigações civis as obrigações que não possuem esses dois elementos, o dever, o débito e a responsabilidade. Se houver débito e responsabilidade, nós teremos as obrigações civis. Se houver só débito, sem responsabilidade, nós estaremos diante das obrigações naturais, que são obrigações que não há exigibilidade, não há possibilidade de serem judicialmente executadas, como, por exemplo, uma dívida prescrita. Por outro lado, se tivermos a responsabilidade, mas não tivermos o débito, estaremos diante das obrigações de garantia, como, por exemplo, a fiança. Vistos os elementos, vamos para as fontes de obrigações. As obrigações civis, elas decorrem imediatamente da lei. Então, a lei disciplina as obrigações, os termos gerais, as possibilidades e garante, inclusive, a autonomia contratual. A fonte imediata das obrigações, as fontes, na verdade, são três: ato jurídico stricto sensu, negócio jurídico e ato ilícito. Ato jurídico stricto sensu é o ato praticado mediante a realização de vontade de um único agente, mas que repercute na esfera de outro sujeito. Ainda assim, teremos, portanto, o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação. Exemplos de atos jurídicos stricto sensu: perdão, um pagamento indevido, uma notificação. Então, é um ato praticado por um único sujeito que se reflete na esfera patrimonial de outro indivíduo. Segunda fonte imediata das obrigações, negócios jurídicos. Negócios jurídicos são negócios que criam normas para harmonizar os interesses das partes e se subordinam às disposições comuns. Então, as partes estabelecem entre si obrigações que serão cumpridas entre elas. Aquilo estabelecido numa relação jurídica, um negócio jurídico, num contrato, por exemplo, ele dá origem ao direito subjetivo das partes de pleitearem o cumprimento daquela obrigação. O que já difere do ato ilícito, que é a terceira fonte imediata das obrigações. O ato ilícito acarreta consequências alheias à vontade do agente.
Então, o devedor ele não quis pactuar com ninguém aquele dever. O ordenamento jurídico impôs a ele aquele dever em decorrência de um ato praticado por ele ou por alguém em relação a quem ele tem a responsabilidade. Então, vamos imaginar um acidente de trânsito. Um sujeito colide com o veículo da frente, desrespeitando normas de trânsito. Então, ele pratica um ato ilícito, um ato ilegal. E esse ato ilícito acarreta a ele deveres de ressarcir o proprietário do veículo da frente dos danos causados em decorrência da prática daquele ato. Correto? Vamos então, vistas as fontes das obrigações, imediata, ato jurídico estrito sensu, negócio jurídico e ato ilícito, nós terminamos o conceito e as fontes das obrigações e iniciamos o estudo das modalidades de obrigações. Nós veremos as modalidades de obrigações referentes a 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é quanto ao objeto da prestação, que pode ser uma prestação de dar, de fazer ou de não fazer. As modalidades de obrigações ainda se dividem pelo modo de execução, em simples, cumulativa ou alternativa. E quanto à pluralidade de sujeitos, divisível, indivisível e obrigações solidárias. Iniciamos pelas obrigações de dar. As obrigações de dar são as obrigações que têm como prestação uma coisa, têm como prestação um objeto mediato, seja ele determinado, um objeto certo, nas obrigações de dar coisa certa, ou um objeto determinável, nas obrigações de dar coisa incerta. No Código Civil, as obrigações de dar coisa certa estão disciplinadas entre os artigos 233 e 242. As obrigações de dar coisa incerta estão disciplinadas entre os artigos 243 a 246. Muito bem. Obrigações de dar coisa certa. Coisa certa que se refere ao Código Civil é a coisa determinada, perfeitamente individualizada. É aquilo que não é determinado de modo a poder distinguir de qualquer outra coisa. Então, eu pactuo um contrato de compra de um animal específico, um cavalo de uma determinada raça. O objeto dessa prestação é muito específico, é muito individualizado. Ele não vai ser confundido com nenhum outro objeto. Dentro de uma fazenda, por exemplo, aquele cavalo que eu adquiri num contrato de compra e venda, ele não se confunde com os outros. Eu não deixo aberta a cláusula, eu especifico qual é o objeto a ser prestado. É uma coisa inconfundível. E para cumprir a obrigação, o devedor ele deve entregar especificamente aquela coisa pactuada no contrato, certo? Um outro exemplo é a aquisição de um veículo usado. Eu coloco no contrato as especificações do veículo, placa, número do chassi, cor, modelo, ano. Há uma individualização completa do objeto da prestação de dar aqui. Por isso que ela é uma obrigação de dar coisa certa. O artigo 233 do Código Civil, que está aí no slide, ele traz para o Código a referência do princípio da gravitação jurídica. Ele estabelece que, na obrigação de dar coisa certa, a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. O que significa isso? Significa que se eu pactuo em um contrato uma prestação principal, e nessa prestação principal houver acessórios, se o contrato nada disser, esses acessórios irão ser entregues com a prestação principal. Eu só vou excluir da prestação principal os acessórios
se houver expressa previsão contratual. Então, por exemplo, em um contrato de compra e venda de uma fazenda, se não há uma cláusula específica sobre as construções, sobre os animais, sobre os maquinários dessa fazenda, entende-se que estão todos incluídos no contrato. Então, a entrega da fazenda pressupõe a entrega de todos os bens que nela se encontrem. Agora, se o vendedor quiser excluir esses elementos, ele precisará deixar expresso no contrato que a fazenda será entregue apenas a terra nua, sem as construções, sem as benfeitorias, sem os animais, correto? Esse é um artigo bastante simples, esse princípio da gravitação jurídica, e ele cai bastante nas provas, ele é muito corriqueiro. A obrigação de dar coisa certa, ela pode ser dividida entre a obrigação de transferir e a obrigação de restituir. A obrigação de transferir, de entregar, ela está prevista nos artigos 234 a 237. E é uma obrigação que gera apenas um crédito, não um direito real. Ela, por si só, uma obrigação de transferir ou de entregar um bem, ela não transfere o domínio da coisa, enquanto não ocorrer a tradição. No direito civil, a propriedade só se transfere com o domínio só se transfere com a entrega da coisa. Até que a coisa seja entregue, ela pertence ao devedor. Então, num contrato de compra e venda, o vendedor, ele se compromete a entregar uma coisa. Então, ele é o devedor da obrigação de dar, de entregar. Enquanto essa coisa não for entregue, ela pertence a ele, ao devedor. Então, se houver melhoramentos ou acréscimos nessa coisa, ele pode exigir o aumento do preço. E se o credor não anuir, o devedor pode resolver a obrigação. Então, isso que significa a coisa pertencer ao devedor até o momento da tradição. Como já dito, a tradição, o domínio só se adquire com a tradição. Se for coisa móvel, a tradição de coisa móvel é a entrega efetiva do bem. No caso de coisa imóvel, a tradição solene é o registro no cartório de registro civil competente. E há 3 modalidades de tradição que nós precisamos entender. A primeira modalidade, a mais simples, é a tradição real. É a efetiva entrega material de um bem. Então, eu adquiro uma bolsa. No momento em que a vendedora me entrega a bolsa, ela está praticando o ato de tradição real, de entrega daquele bem. Mas a tradição, ela pode ser simbólica, no caso, por exemplo, da compra de um veículo. Ela representa a entrega das chaves do veículo vendido, já representa a tradição simbólica, ela não precisa me entregar o veículo em si. E há também a tradição ficta, que ocorre nos casos de constituto possessório, como, por exemplo, no caso da alienação de um imóvel, em que o vendedor inclui essa cláusula de constituto possessório, que ele vende o bem, ele aliena o bem, mas ele permanece na posse do bem por algum período determinado no contrato. Então, ele transfere o domínio, mas conserva em seu poder a posse do imóvel, em uma outra qualidade, como, por exemplo, na qualidade de locatário. A obrigação de restituir, por sua vez, ela não tem a intenção de transferir propriedade, como a obrigação de transferir ou de entregar. Ela tem, como o próprio nome já define, o escopo de restituir ao dono a coisa que foi entregue ao devedor para uso, fruição ou posse direta.
temporária. A obrigação de restituir se caracteriza por envolver a devolução de um bem, como, por exemplo, a obrigação do locatário ou do comodatário de restituir o imóvel ao proprietário ao final do contrato. O credor aqui, ele já tem o direito de propriedade, por isso que não há transferência de propriedade. Num contrato de comodato, é o proprietário que firma com o devedor o empréstimo desse bem. E aí, fim do contrato, o devedor tem a obrigação de restituir esse imóvel, então de devolver ao dono. O dono, portanto, é o credor, e é a ele que cabe os acréscimos na propriedade. Estabelece o artigo 242. 241. Nessa modalidade, se a coisa teve melhoramento ou acréscimo sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. Portanto, se houve algum acréscimo no imóvel do proprietário, é a ele que cabe esse acréscimo, não vai ser ao devedor que vai caber esse acréscimo. Agora, se para o melhoramento o devedor empregou trabalho ou dispêndio, aí a relação vai ser disciplinada pelos artigos lá dos efeitos da posse. Se o devedor estava de boa fé, ele terá direito à indenização dos melhoramentos, no caso de aumentos necessários e úteis. Quanto aos voluptuários, se não for pago, ele tem o direito de levantá-los. Se o devedor estava de má fé, ele vai ser ressarcido somente pelos melhoramentos necessários, não havendo direito de retenção, certo? E se houver uma perda do bem, uma perda da coisa estabelecida no contrato de obrigação de dar coisa certa? Se a obrigação de dar coisa certa consistia em entregar um bem com uma intenção de transferência de propriedade, será estabelecido pelo artigo 234. Se a obrigação era de restituir um bem já pertencente ao proprietário, será disciplinada pelo artigo 238. Se a coisa se perder sem culpa do devedor, se eu estabeleço um contrato de compra e venda e antes de entregar o bem, esse bem se perde, o que acontece? A obrigação é resolvida. O devedor sofre a perda, porque o devedor é que teria a obrigação de entregar o bem. Se ele não tem mais o bem, sem culpa dele, não tem mais o que resolver. A obrigação fica resolvida. Na obrigação de restituir, mesma coisa. Se a coisa se perder sem culpa do devedor, ele não terá o que restituir. E também não terá o que indenizar o credor. Nesse caso, entretanto, quem sofre a perda é o credor. Quem sofre o prejuízo financeiro é o credor. Por quê? Porque a coisa pertencia a ele. Então, a coisa perece para o dono. No caso de entrega, o dono era o devedor. No caso de restituição, o dono é o credor. Então, perdida a coisa sem culpa do devedor, o prejuízo fica sempre com o dono, certo? Mas e se o devedor for culpado? Se o devedor for culpado, na obrigação de entregar, ele responde: o devedor assume a perda do bem, mais perdas e danos, as quais compreendem o dano emergente e o lucro cessante. Isso tanto na obrigação de entregar, quanto na obrigação de restituir, porque aqui houve um ato do devedor culposo, ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, então ele tem que responder pelo valor da coisa e ainda pelas perdas e danos sofridas pelo credor. No caso de culpa,
a disciplina será pelo artigo 239, que está aí transcrito. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá ele pelo equivalente, mais perdas e danos. Então, vamos imaginar o exemplo de um contrato de compra e venda de um veículo, na obrigação de entregar. Eu firmo o contrato e adquiro esse veículo. Antes de entregar, antes de receber esse veículo, ele se perde, sem culpa do devedor. O que acontece? O contrato está resolvido. Ele não vai ter que me indenizar e eu não preciso pagar nada para ele. Agora, imagine que haja culpa do devedor. Eu comprei o veículo e por algum motivo esse veículo se perdeu por culpa do devedor. Aí ele será responsável por me ressarcir o valor do veículo, mais as perdas e danos que eu sofri nesse período por não ter o veículo. Eventualmente eu tive que alugar outro veículo, tive outras despesas, táxi, Uber, então ele vai ter que me ressarcir todos esses danos que eu tive em razão da perda do veículo por culpa dele. Correto? É possível ainda que esse bem ele não se perca, mas ele se deteriore. E o Código Civil também disciplina a questão da deterioração do bem. Se a obrigação era de entregar, a disciplina é do artigo 235 ao 236. Se a obrigação era de restituir, é o artigo 234. Na obrigação de entregar, se a coisa se deteriora sem culpa do devedor, o credor poderá resolver a obrigação ou aceitar a coisa com abatimento do preço. Então, o mesmo exemplo do veículo. Se eu adquiri o bem, mas sem culpa do devedor, alguém colidiu com esse veículo e ficou um amassado na porta, por exemplo. Eu posso aceitar, eu posso não querer mais esse veículo porque ele está amassado e eu não tenho interesse. E aí a gente resolve a obrigação, ele não precisa me entregar nada, eu não preciso pagar nada. Ou eu posso aceitar, falar, é um amassado muito pequeno, não vai me causar nenhum prejuízo, mas eu quero que seja abatido do preço, porque eu vou ter que mandar consertar esse amassado e eu não posso ficar no prejuízo. Correto? Isso se o devedor não for culpado. Agora imagine se o devedor é culpado sim, se foi ele que provocou o dano nesse veículo. Nesse caso, o credor poderá optar por exigir o equivalente, exigir o valor do veículo mais as perdas e danos, ou poderá aceitar a coisa e exigir perdas e danos. Então, eu posso não aceitar o bem e ainda exigir as perdas e danos, ou eu posso aceitar o bem e também receber as perdas e danos decorrentes desse ato culposo do devedor. Na obrigação de restituir, se a coisa se deteriora sem a culpa do devedor, o credor deve receber a coisa sem direito à indenização. Por que o credor deve receber a coisa? Porque a coisa pertence a ele. A obrigação é de restituir. Se houve algum dano do bem sem culpa do devedor, o credor vai receber sua coisa de volta sem qualquer direito à indenização. Agora, se o devedor for culpado pela deterioração do bem, o credor poderá exigir o equivalente em perdas e danos ou aceitar a coisa e exigir perdas e danos, assim como acontece na obrigação de entregar. Então, aqui embaixo eu coloquei uma observação para ficar bastante claro que no caso de deterioração, o proprietário sempre tem o direito de exigir a restituição em face do que recebeu por força de um contrato da coisa que lhe pertence, esteja em perfeito estado ou danificada. Nesse último caso, portanto, se a coisa estiver danificada, lhe assiste o direito de pleitear perdas e danos. Eu trouxe aqui uma questão do concurso do Ministério Público Estadual do Mato Grosso, que aborda essa questão da obrigação de dar coisa certa,
traz os artigos do Código Civil, me pareceu uma questão bastante tranquila, bastante conceitual. Então, eu sugiro que o vídeo seja pausado e vocês tentem resolver essa questão e aí retomem para a gente prosseguir com a resposta. O enunciado da questão. Em relação à obrigação de dar coisa certa, o correto é afirmar que, como regra geral, a obrigação de dar coisa certa não abrange os acessórios, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Não abrange? Abrange sim. Nós vimos que, pelo princípio da gravitação jurídica, o acessório sempre segue a sorte do principal, a não ser que haja disposição contratual em sentido contrário. Artigo 233 do Código Civil. Alternativa B. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e essa, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressalvados os direitos até o dia da perda. Correto, a obrigação de restituir, perdida sem culpa do devedor, o credor receberá o seu bem de volta sem direito à indenização, a não ser que haja algum valor a ser indenizado decorrentes até o dia da perda, se houver algum valor contratual a ser pago, de locação, enfim, mas não decorrente da perda em si. Alternativa B é a alternativa correta. Vamos ver quais são os erros das outras alternativas. Alternativa C. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha. Nestes casos, tem direito a reclamar perdas e danos. Ora, se o devedor é culpado, haverá sempre o direito de reparação às perdas e danos. Esse texto, na verdade, é do artigo 236. Eles só trocaram a palavra com direito pela expressão sem direito. Tá? Alternativa D. Até a tradição pertence ao credor, com seus acréscimos pelos quais poderá exigir aumento do preço com ou sem anuência do devedor. Aqui se refere à obrigação de entregar, prevista no artigo 237. Até a tradição, a coisa pertence ao devedor, a quem vai entregar a coisa, a quem vai transferir a propriedade. Então, o erro aí, a pegadinha, é ao credor e não ao devedor, como está no artigo 237. Alternativa E. Deteriorada a coisa sem culpa do devedor, poderá o credor resolver a obrigação? Ok. Ou aceitar a coisa, neste caso, sem abatimento do preço pela referida ausência de culpa do devedor. Na obrigação de entregar coisa certa, o credor tem sim o direito de ver abatido o preço, ainda que a deterioração tenha ocorrido sem culpa do devedor. Ele só não terá direito à indenização por perdas e danos, mas o direito de abater o preço ele terá sim. Correto? Vou fazer um pequeno intervalo para que a gente possa prosseguir com as obrigações de dar coisa incerta.